Etseonmu. A arte. Distribuição Sinapse. Hoje em dia, a arte não se limita a esculturas e pinturas. Quando nos defrontamos com obras que não obedecem às regras, há geralmente desconforto. Leonardo da Vinci disse que a arte deve ser mais do que pintar. A arte requer genialidade humana. Hoje, vemos os artistas como criadores, que usam sua obra para expressar sua visão do mundo. Durante séculos, o valor de uma obra era calculado com base no custo dos materiais e no tempo de criação. Hoje, algumas pinturas são vendidas por dezenas de milhões de dólares. Em um mundo no qual muita gente abandonou a religião, o público em geral e os colecionadores tendem a elevar alguns artistas ao status de semideuses. Os museus substituíram os templos no mundo moderno. A ideia de que a arte pode ser um veículo para os valores espirituais não é nova. De fato, há quem acredite que a arte primitiva servia principalmente como um intermediário entre Deus e o homem. O poder das imagens. Os seres humanos começaram a produzir arte bem cedo na história. As esculturas mais antigas, estatuetas de pedra ou marfim, têm mais de 30 mil anos de idade. Mesmo nesses dias remotos, nossos ancestrais desenhavam nas paredes de profundas cavernas. As pinturas em cavernas que sobreviveram melhor são as que estão em partes mais profundas. A temperatura e a umidade são constantes o ano inteiro. É como se tivessem um maravilhoso sistema de controle climático de museu. São museus naturais. A maioria das pinturas em cavernas mostra animais. Por muitos anos acreditava-se que fossem usadas para ensinar os rudimentos da caça e para fins religiosos, na comunicação com os deuses. Mas ainda desconhecemos seu significado verdadeiro. Os pintores tentaram recriar um rebanho de bisões no outono, quando há um período em que se unem e fazem o que os especialistas chamam de chafurdar na poeira. Eles rolam pela terra. É o ritual de fertilidade do bisão. E isso está reproduzido pelo artista no teto da caverna.
No Antigo Egito, a arte tinha claramente um propósito religioso. Os egípcios acreditavam que os espíritos dos mortos poderiam viver eternamente na arte. Esta crença levou à produção de milhares de retratos durante quase 4.000 anos. Os artesãos não tentavam ser originais ou subversivos. Eles obedeciam às ordens do faraó e dos dignatários ricos. Este período determinou a relação entre arte e dinheiro que existe até hoje. Os egípcios desenvolveram técnicas eficientes de retratar o corpo humano. Vamos pensar na lógica das convenções egípcias, mesmo que nos pareçam estranhas. A única maneira de saber como é um nariz é vendo-o de perfil. Os egípcios sabiam disso. Representavam a cabeça humana de perfil com os olhos voltados para a frente. Queriam mostrar que a pessoa tinha belos e largos ombros, que são representados de frente. Se estiver andando, será mostrada dando um passo e as pernas são mostradas de lado. Tudo é muito lógico do ponto de vista egípcio. Requer exatidão, mesmo que para nós pareça engraçado. Even though for us it looks, I'm afraid it looks funny, doesn't it? Ao contrário dos egípcios, os gregos tentavam mostrar espaço e profundidade. Eles inventaram os cânones, as regras da matemática usadas para demonstrar movimentos e proporções ideais do corpo humano. Em meados do século V a.C., o escultor Políclitos criou o Diadomenos, especialmente para ilustrar os cânones. Os gregos escolhiam belas garotas, belos jovens. Os modelos eram sempre jovens. Os diadomenos de Políclitos não é só um nu glorioso, ele tem ritmo. Os ombros, os quadris, os joelhos e os pés, todos têm ritmo e planos contrastantes. Há uma ondulação, um movimento conhecido como ciência dos planos. Mas se você ficar na frente do espelho e tentar reproduzir a posição exata de Diadomenos, vai dar com a cara no chão, porque a posição não é natural. Os gregos deram uma dose de intelecto à representação da beleza natural e pura. No século I a.C., os romanos conquistaram a Grécia. Mas, segundo um antigo ditado, uma Grécia conquistada sempre conquista seu feroz conquistador. Todos os ricos de Roma queriam réplicas de estátuas gregas. Nascia a indústria da reprodução. Na Idade Média, nossa herança greco-romana desapareceu com a disseminação do cristianismo. Por quase 600 anos, os artistas criaram principalmente cenas da vida religiosa.
Os concílios da Igreja Católica decretavam que certas partes do corpo não deveriam ser mostradas. Na Nossa Senhora só é possível ver o rosto. Não vemos as orelhas. Ela está coberta como uma freira. Claro que os hábitos de freiras derivam deste estilo. Era a única forma de as pessoas da família sagrada serem mostradas. Uma contradição direta às representações gregas de deuses, que poderiam estar completamente nus. Os artesãos eram considerados meros servos de Deus e trabalhavam na obscuridade. Eles conceberam um paraíso maravilhoso que ajudava a esquecer o sofrimento da vida na Terra. As catedrais medievais brilhavam com afrescos e vitrais que ensinavam às massas analfabetas os episódios principais da vida de Cristo e dos santos. As obras de arte começaram a ser assinadas por volta de 1300. Giotto di Bondone foi um dos primeiros artistas a ficar famoso. Giotto foi um mestre da primeira Renascença. Com sublime intuição, ele esbarrava nas leis da perspectiva, mas não as racionalizava, nem criava teorias. Trouve, mais sans les rationaliser, sans les théoriser, les lois de la perspective. Jusqu'à lui, Antes de Giotto, veja como missais eram ilustrados. Veja os afrescos em igrejas romanescas. Se Deus fosse mostrado, deveria ser muito alto. Os santos eram de estatura média e o povo era muito pequeno. A hierarquia no desenho sem perspectiva era espiritual. Giotto pintava São Francisco recebendo os estigmas de Cristo e, por surpresa, Cristo e São Francisco são do mesmo tamanho. Giotto viveu em Florença, uma cidade-estado governada por famílias ricas. No século XIV, os florentinos eram grandes colecionadores de obras antigas. Por toda a Itália, as pessoas redescobriam a genialidade da arte greco-romana. O artista e seu tempo. Leonardo da Vinci, grande mestre renascentista, gênio técnico e científico, sonhava retratar o invisível. Como muitos pintores e escultores da época, Da Vinci acreditava que os artistas deveriam ter status de criadores. A partir de então, os artistas foram separados dos artesãos, que eram considerados meros feitores. Um artista como Rubens ganhava bem. A burguesia rica e os nobres queriam obras assinadas e pagavam aos artistas na proporção de sua fama. Sabemos, por exemplo, que Rubens tinha uma fábrica de pintura. Ele contratava ótimos trabalhadores.
Um se especializava em pintura em tecido, outro pintava frutas e flores. Eram todos especialistas. Rubens chegava e juntava tudo. Michelangelo foi outro artista reconhecido em sua época. Profundamente místico, ele acreditava que a beleza era o caminho pelo qual a humanidade poderia se comunicar com Deus. O teto da Capela Sistina revela seu talento de mestre. Do século XVII em diante, as academias determinaram que o trabalho em belas artes era intelectual. As convenções estéticas das academias eram ditadas pelos maiores artistas do mundo. Com a crescente influência de Versailles, o centro das artes passou da Itália para a França. Eu diria que o lugar mais importante e onde ocorreu o desenvolvimento mais importante foi a França. A França do século XVII em diante. Quando pensamos em ideias de estética, beleza e a forma como devem ser as obras e esculturas, acho que isso foi muito importante, porque teve impacto no resto da Europa e nas ideias artísticas ocidentais, principalmente devido à ascensão de monarcas absolutistas, reis. Quando falamos nos estilos de Luís XIV, Luís XV ou Luís XVI, isso nos diz alguma coisa. Diz quem decidia o que era belo. Segundo as regras da academia, cenas mostrando personagens históricos ou mitológicos estavam no topo da hierarquia. Depois vinham os retratos. As cenas do cotidiano. Paisagens e naturezas mortas. Gêneros considerados menores, apesar da popularidade. No século XIX, a sobrevivência de um artista dependia de ele ser aceito no Salão de Paris. Edouard Manet ainda era desconhecido quando apresentou seu Almoço na Relva no Salão de 1863. O tamanho da obra foi uma surpresa, porque telas daquelas proporções costumavam ser usadas para cenas históricas. Além do mais, Manet havia misturado gêneros, o nu, o retrato, a paisagem e a natureza morta. O júri não gostou do novo estilo e rejeitou a obra. Manet não foi o único cuja obra foi considerada deficiente. 3.000 obras foram rejeitadas. Confrontado com uma onda de protestos, o imperador Napoleão III ordenou que se fizesse uma exposição em separado, o Salão dos Recusados. Na exposição, a tela de Manet se tornou o primeiro sucesso escandaloso na história da arte. 2 anos depois, o Salão Oficial aceitou outra tela de Manet. A bela Olímpia causou outro escândalo. Olímpia, uma modelo cujo nome era Victorine Meurrin, está em uma cama por razão alguma, sem justificativa. Como naquela época era preciso haver uma razão, uma história, o público inventou uma.
Uma história sexual, sórdida e insalubre, baseada em Victorine Meurent, que deveria ser uma prostituta de classe baixa em uma cama desfeita. Manet teve o infortúnio de inventar um estilo, no qual a única justificativa era a própria obra, sem história, mensagem ou significado. Ele abriu uma porta. Depois Cézanne começou a fazer pinturas sem justificativas, além da obra em si, e a tendência seguiu até a arte moderna. Criando uma nova forma de integrar luz e movimento nas telas, os impressionistas e seus sucessores revolucionaram a pintura. Van Gogh, Renoir, Monet e Gauguin fizeram mais do que retratar a realidade com exatidão. Usaram a arte como um meio de expressar seu mundo interior. Aos poucos, os artistas deixaram de lado as técnicas convencionais. Eles exploraram novos ângulos, novas perspectivas. Em 1907, Picasso pintou a primeira tela cubista, As Senhoritas de Avignon. Alguns amigos dele, professores de medicina, o convidaram a visitar o hospital Saint-Lazare, onde as infelizes prostitutas morriam de sífilis e eram, basicamente, largadas, porque nada podia ser feito por elas. Pessoas com sífilis terciária têm rostos terrivelmente deformados, o nariz afunda nas bochechas, os olhos ficam saltados. É aterrador. Quando ele viu aquelas mulheres em tal estado deplorável, descobriu a solução plástica para as detestáveis deformações que faria nas duas mulheres da obra. Cada vez mais, os artistas usavam a arte para criticar a sociedade e questionar a ordem estabelecida. Esta obra do artista dadaísta Francis Picabia expressa o medo de a mecanização transformar os seres humanos em robôs. Futuristas italianos como Umberto Boccioni achavam que a única coisa a se fazer com a arte do passado era enterrá-la. Uma das ideias era de que a arte era uma coisa morta, estava em museus, era feita para cemitérios ou achavam que os museus eram o cemitério da arte. Deveriam ser explodidos, eliminados. Isso é estranho porque quando pensamos na Itália, pensamos na maior arte do mundo, mas para os jovens artistas da virada do século era o passado morto pesando sobre um mundo que se modernizava. Which was becoming modern. A arte abstrata se torna uma das mais importantes tendências ocidentais. Vassily Kandinsky foi o precursor. Ele explorou cores, formas, linhas. Mas grandes movimentos sociais, modas, estilos de vida e guerras continuaram a inspirar artistas. A famosa Guernica de Picasso
ilustra os horrores da Guerra Civil Espanhola. Embora os artistas critiquem a sociedade, são os primeiros a questionar a si mesmos e seus propósitos. Eu diria que minha obra pictórica é uma grande catástrofe. Porque eu acho que todos os pintores modernos estão presos na grande decadência que caracteriza a nossa era. Quando comparo o meu trabalho com o de Rafael e Leonardo, claro que eu me sinto humilde. Nos anos 60, Andy Warhol, tido como o papa do movimento da arte pop, se interessou por objetos que simbolizavam a sociedade consumista americana. Talvez melhor do que qualquer pessoa, ele possa ter encarnado a crise do homem moderno, que se identificava com a máquina e funcionava como máquina. Desta grande doença coletiva, a ameaça do materialismo, ele desenvolveu uma imagem poderosa que integrava virtualmente todos os problemas da sociedade americana da época. Andy Warhol será importante por muito tempo, mesmo que, assim como Manet, não tenha tido ideia da contribuição feita por sua obra. Comme Manet, tout ce qu'il apportait par son œuvre. A arte no mundo. Na aventura humana, a história da arte também é uma história de trocas e aprendizado entre culturas diferentes. Por muitos anos, o Japão foi uma sociedade fechada, mas em meados do século XIX abriu os canais de comércio com outros países. Foi quando os artistas ocidentais descobriram as xilogravuras japonesas. O povo ocidental não conhecia muito a arte asiática, mas desenvolveu um gosto por cerâmica azul e branca e outros tipos. Quando os japoneses mandavam cerâmica para a Europa, em especial para Paris, França, a embrulhavam no que consideravam papel velho e comum. No papel, por acaso, havia estampas maravilhosas de xilogravuras japonesas. Muitos artistas, como Gauguin e outros dos Estados Unidos, como Whistler, foram muito influenciados por esta arte. Ao ver o papel estampado, se interessaram mais por ele do que pela cerâmica. As xilogravuras são feitas com o entalhe de uma imagem em madeira e sua impressão no papel. Os japoneses usavam um bloco entalhado para cada cor do desenho. A Grande Onda de Kanagawa é uma das impressões japonesas mais famosas do mundo. Kanagawa contemplava o assunto, no caso as ondas, por um longo tempo, mas como os impressionistas, ele não as desenhava como as via. Para ele, o importante era recriar a sensação de ameaça. Um efeito acentuado pela inclusão de pequeninos barcos.
a arte não se desenvolveu da mesma forma no mundo todo. As paisagens eram muito populares na China bem antes de surgirem na Europa. É a prova da veneração dos chineses pela natureza. O interesse nas formas de arte tradicionais cresceu no último século. Cresce a demanda por cerâmicas chinesas, esculturas budistas, máscaras africanas e vasos maias. Mas o turismo é uma ameaça à criação artística. O mercado turístico incentiva os artistas a usar técnicas de produção em massa. Parar de produzir arte para produzir mercadoria. Ovos de Páscoa ucranianos, romenos e russos, por exemplo. Os mais finos são obras de arte. A tradição remonta ao século XII, pelo menos. Decorar ovos não necessariamente para a Páscoa. Os ovos são símbolos da fertilidade e são magnificamente decorados. É preciso procurar muito para encontrar finas criações individuais, porque eles são feitos às centenas, aos milhares. Existem em toda parte. Em décadas recentes, artistas do mundo todo se voltaram às raízes tradicionais e aos elementos integrantes de sua cultura para trabalhar. Alguns, depois de treinar no Ocidente, voltaram para casa e redescobriram a própria arte. Às vezes, parecemos quase ver um Jackson Pollock chinês, só que com uma noção de natureza, paisagem, árvores, água, ravinas. Mesmo sendo uma versão abstrata, pode ser uma obra extremamente bela. Como resultado desta polinização cruzada mundial, as fronteiras que separavam a arte do artesanato desapareceram. Lembro de quando fizemos a exposição Os Mágicos da Terra, mostramos a obra de um artista africano que fazia caixões, mas eram caixões deslumbrantes, decorados de forma a lembrar a personalidade do finado. Eram uma beleza, verdadeiras obras de arte. O pluriculturalismo se tornou uma característica importante da arte moderna. Uma das vocações da arte moderna é encontrar um caminho de volta a uma essência que alguns chamam de arcaica, rituais semi-religiosos ou preocupações mágicas. Muitos artistas modernos são fascinados por esses conceitos. A necessidade de criação é universal.
Geralmente é através da arte que descobrimos a riqueza de uma cultura. O que é a arte? Na paisagem artística de hoje, todos os estilos vivem juntos. Desde os anos 60, vemos obras bizarras em museus. Depois de formas e cores, os criadores contemporâneos se interessaram por novos materiais. Metal, plástico, lixo industrial, laser ou vídeo transformaram esculturas em instalações. O público em geral fica quase sempre desconcertado pela arte moderna. Um dos problemas do mundo de hoje referente à arte e aos artistas é que é preciso um bom nível de educação para entender a arte, porque é um desafio. Há muita arte que não é autoexplicativa e precisa ser esclarecida. Há certos artistas do século XX, como o italiano Giacometti, cujas estátuas de pessoas são muito estranhas. Há todo tipo de significado oculto nessas obras. E como você pode explicá-las se não entender de arte? Desde que Marcel Duchamp conseguiu fazer seu famoso urinol ser aceito como obra de arte, parece que tudo é possível. Para mim, a arte era algo tão sério e pomposo que fiquei feliz ao descobrir que poderia injetar humor nela. Eu aprendi muito quando descobri o humor. Foi uma libertação. Não é uma simples questão de rir. Há humor negro que não é feito para rir ou chorar. Fala por si só. É uma emoção nova que se ergue de coisas que não podemos analisar com palavras. Como sabem, museus de arte moderna estão cheios de coisas surpreendentes, porque seus curadores não têm critério. Têm medo de recusar qualquer coisa. Ou seja, artistas inteligentes, enxadristas como Duchamp, perceberam que precisam de estratégia para fazer sucesso na arte. Precisam se tornar celebridades e depois nutrir e promover essa celebridade. Os artistas devem ser estrategistas se quiserem fazer sucesso. É a lição que aprendemos com Duchamp, e muitos críticos a acham triste. Em sociedades industrializadas, museus, comerciantes de arte, empresas e governos substituíram patronos ricos e monarcas. A classificação de um artista depende mais da crítica de comerciantes do que de reconhecimento público. Muitas vezes, a arte foi dominada por escolhas de uma elite pequena.
De certa forma, pode ainda ser assim. Alguém fez um estudo sobre os mais importantes comerciantes de arte, cujas atividades no mercado determinam o valor da arte, e alegam que poucos comerciantes, todos com galerias em Nova York, foram responsáveis pelo que ficou tido como a arte mais importante da atualidade. Em nossas sociedades de consumo, as pessoas especulam com obras de arte como no mercado de ações. Quando um artista morre, o preço sobe. Quem decide qual é a melhor arte moderna? O dinheiro. Há quem ache isso lamentável. No passado, a arte era definida como uma forma de beleza imaginada e concebida pelo homem. Na época, o conceito de beleza obedecia a um claro critério de estética. Isso é uma obra de arte ou não? O público deve conseguir entender. Mas os artistas não ligam se é bela ou não. Cada artista reinventa os seus critérios. Certamente não existe mais um critério universal. As autoridades estão desesperadas porque estão perdidas. A arte moderna é só para iniciantes? Devemos voltar às formas realistas? O que é belo? E o que não é? A arte moderna é geralmente desconcertante. Ela nos compele, assim como ao artista, a questionar os limites. O mistério da criação. A criação artística é um processo misterioso que ninguém conseguiu esclarecer ainda. Isso é arte? O que faz disso arte? É arte quando uma pessoa representa algo espiritual, metafísico, significativo. Os maiores artistas lutam para usar sua arte servindo a própria ideia de sagrado. Eles chegam a lugares sagrados, lugares de adoração. Repito, sejam crentes ou não, não é uma questão de fé religiosa, mas de sentido do sagrado. Eles entendem que, hoje, o que conserva a vida do artista é encontrar e seguir o caminho do significado. Hoje, se não tem significado, não tem nada. Atualmente, os artistas podem desenhar e representar tudo em computadores. Obras espetaculares podem ser criadas no computador. Mas uma máquina pode criar uma obra de arte sozinha?
Quando nós pensamos em artistas, a forma de arte mais importante é a verdadeira expressão de algo, seja no papel ou em qualquer material que contenha a mão do artista. Não literalmente, mas a ideia de que o artista fez isso. A ideia da mão do artista se valorizou com o progresso da tecnologia e a introdução da robótica, por exemplo. Em séculos recentes, percebemos que a criação artística é mais do que habilidade e técnica. Museus expuseram obras feitas por pacientes de hospitais psiquiátricos. E esses artistas não tiveram treinamento. Um dos aspectos importantes da criação nos últimos séculos é o reconhecimento de que a arte não é um simples ofício que se pode aprender. Claro que você precisa aprender, mas o que distingue um artesão de um artista é um dom. A crença de que algumas pessoas têm algo dentro delas que aflora em tudo o que fazem. Porque uma obra ganha o louvor máximo e entra para o rol das obras-primas. Há quem ache que a genialidade de Mona Lisa reside na atmosfera especial criada pela luz enevoada da pintura. Outros a atribuem ao sorriso enigmático da personagem. E há quem veja como o sucesso orquestrado por fabricantes de camisetas. Certamente é um retrato magistral. Não sabemos se é um retrato realista, mas parece ter resumido a feminilidade da Renascença. A palavra enigmático é sempre usada. A fé na genialidade do artista transformou a forma como vemos a obra desses criadores. Percebemos no artista uma pessoa capaz de representar seus ideais de perfeição e beleza. Mas o que é a perfeição? Cada geração de artistas diz: consegui, fiz a maior de todas as telas, até chegarmos ao quadrado em fundo branco de Malevich, que foi, segundo alguns, a máxima da história da arte. Progredimos muito desde então. O ideal de arte é o passado ou o futuro? É uma discussão interminável. Sempre se diz que as obras de arte iniciam um diálogo silencioso com os que as apreciam. É a capacidade de fazer emoções aflorarem que as torna grandes obras. Embora a criação não seja vital para a sobrevivência humana, perseguimos esta atividade curiosa desde o início dos tempos. Graças à nossa imaginação, os humanos são a única espécie animal capaz de produzir imagens. A arte é útil para transmitir informação, denunciar injustiças ou nos dar uma nova visão do mundo. Sem dúvida, os egípcios tinham razão em que as pinturas permitem a sobrevivência da raça humana. A arte sempre nos possibilitou retratar muito da história. E há razões para crer que a aventura vai continuar. Os seres humanos sempre serão impelidos a expressar sua visão do mundo.
versão brasileira, Audio News.